O que acontece quando a paixão se transforma em fúria? Em 2014, Matusalém, um cidadão respeitado da cidade, viu sua vida virar de cabeça para baixo. Ele é acusado de fazer tudo a seu alcance para matar Gilberto, após receber a notícia de que sua esposa, Bruna, estaria o traindo com esse tal homem. A sessão de hoje traz à tona os detalhes desse dia fatídico na casa de Valmira, enquanto a defesa tenta pintar um quadro diferente do acusado. Prepare-se para um julgamento repleto de reviravoltas. Fala seu nome completo. José Aparecido dos Santos. O senhor é parente do Matusalém? Não, não sou parente. O senhor é... Sou pároco, era o pároco na época lá na cidade. Então o senhor era Silêncio. o padre da cidade? Na época eu estava residindo na cidade. Só pela ordem, queria questionar se a testemunha, se por acaso o senhor Matusalém já realizou alguma confissão religiosa com ele, algo assim, porque aí nesse caso teria segredo de ofício, ele não poderia ser compromissado a dizer a verdade. Sim, eu me reservaria no caso de algum segredo de confissão, não poderia dizer, né? Mas só mesmo aquilo que a gente tem mais público, né, que eu tenho de conhecimento. Eu acredito que não é o... Está gravando tudo aí, né? Não é o caso de não colher o compromisso. Já falou o seu nome completo, né? Sim. Bom, o senhor está sendo ouvido hoje como testemunha da defesa do Matusalém. Sim. Então, o senhor, como testemunha, tem que prestar o compromisso de falar a verdade sob as penas do crime de falso testemunho. Ok? Sim, ok. O doutor defensor vai iniciar as perguntas. Boa tarde. Boa tarde, senhor José Aparecido. Isso. Senhor José Aparecido, o senhor já disse que foi pároco lá em Peçanha por quanto tempo? 9 anos e 7 meses. A época desses fatos aqui, que são tratados nesse processo, 14 de março de 2014, o senhor estava lá? Já tinha 2 anos e 2 meses que eu estava lá. Cheguei em 8 de janeiro de 2012. Então, o senhor foi quem celebrou o casamento do Matusalém? Não foi, eles já tinham celebrado. E o Matusalém era frequente, assíduo lá na paróquia, participava das festividades, como é que era? Sim, ele tinha participação com a gente lá na comunidade. Não era aquela participação nenhuma pastoral, mas era participação de fiel, que participa das missas dominicais, né, dos momentos. Aquelas festas, como que chama essa pessoa que ajuda? Festa religiosa, quermesse. Festeiro, quermesse, ele participava disso? Sim, uma vez foi convidado na festa da padroeira, junto com uma equipe, e ele ajudou como equipe responsável. Em que consistiu mesmo a atuação dele nessa época? Como organizador da festa, ajudando na parte, sobretudo na parte social, as barraquinhas, os leilões. Parte social, como assim? Era revertido por... Não, social da igreja, porque a gente se divide entre a parte religiosa, são as celebrações internas, e a parte, depois da celebração, tem barraquinha, tem bingos, tem leilões de gado, que é feito no último dia. Então ele ajudou nessa participação. Precisamente dessa de leilão de gados, ele atuou? Isso, leilão de gado. E quem é que... O povo doava o gado? Eles doam os gados. O Martinho participava disso aí, de Sim. conseguir com os fazendeiros lá, Isso. gado, para poder doar? Isso. E em relação à senhora Bruna, estou vendo aqui que o senhor acompanhou a senhora Bruna na delegacia, quando ela prestou declarações. Como é que foi isso? Bom, eu estava em casa naquela tarde e ela me mandou uma mensagem, porque a casa paroquial é ao lado, faz divisa com a casa dos pais dela, doutora Arcia e dona Cristina. Então ela estava na casa dos pais e mandou uma mensagem se eu poderia ir lá. Ao chegar ela disse, olha, estou muito abalada emocionalmente ou psicologicamente, aconteceu um fato, né? Meu marido alvejou um moço que estava comigo, a gente estava um amigo e estava divertindo, e aí eu precisaria ir na delegacia, então eu preciso de alguém me acompanhar, você poderia ir lá comigo? Então aí eu coloquei no carro da paróquia e levei lá na delegacia para ela depor. O delegado que estava de plantão no dia
a titular não estava, o delegado ouviu, depois eu retornei com ela e deixei na casa dos pais. Então, só para confirmar, ela disse que estava com... Abalada psicologicamente. Não, mas ela estava com quem? Antes ela estava na casa dos pais. Não, antes dela ter contato com o senhor na casa dos pais? Estava com um amigo. Um amigo? Isso. Ela disse o nome desse amigo? Não disse o nome na época. Ele era de outra cidade, também não conheço. Sabe o nome dele? Não sei. Ele estava na casa de quem? O senhor se lembra disso? Ela disse que era a casa de uma amiga, Sei. próxima à casa dela. O senhor conheceu a filha dela, pequena? Conheci. Ainda conhece? Conheço. E... Agora, já há alguns anos, eu mudei de lá quase 4 anos, que não a vejo. Certo. Depois o senhor acompanhou a senhora Bruna neste episódio, lá na delegacia. O senhor teve notícia dos fatos, como teriam acontecido por outras pessoas? Sim, aí eu tive notícia, e o próprio Matusalém depois também havia conversado com ele, mas aí os vizinhos, me relataram o seguinte, foi o que eu tive notícia, que ele estava para a zona rural, trabalha com caminhão, puxando carvão, e que ao chegar à cidade à tarde, ele foi informado de que havia alguém com a esposa dele numa casa fazendo um churrasco. Então ele se desesperou com essa situação e foi até o local. E aí, ele chegando lá, ele comprovou de fato. Tá, mas isso aí o senhor ouviu dizer de boato? De boato. Ah, tá. Das vizinhos. Ah, tá. Não foi o Matinho que disse isso da forma como o senhor está narrando, não. Não, foi os vizinhos que contaram isso. Ah, tá. Que ele deixou o caminhão, de fato, ele estava chegando da zona rural com um caminhão de carvão, à tarde. Tá, mas da boca do Matinho, ele disse para o senhor que sabia que tinha outra pessoa? Sim, depois eu conversei com ele, e aí ele me relatou o fato. Olha, eu ouvi a notícia, perdi a cabeça, subi lá para me ver, cheguei e vi de fato o rapaz lá. E aí me desesperei, estava com a arma, e eu acabei rodeando a casa. Ele não chegou a dizer que chegou, rodeou a casa para comprovar se realmente quem que estava lá com ela. E ao perceber, a pessoa parece que se deslocou para fugir do local, que aí ele houve esse disparo que o acertou. Tá. Parece que até não foi local tão mortal. Na época, na época da separação, o senhor chegou a ser procurado pela Bruna, pelo Matusalém, para tentar interceder, evitar a separação? Oficialmente não. A gente teve conversas bem informais, às vezes encontrava, conversava o caso, mas não foi assim oficialmente procurado, não. Sim. Um outro detalhe, no dia que ela me procurou para ir à delegacia, que aí depois também já não teve tanto contato, ela me disse que o moço já estava no hospital e o pai dela, como médico, estava dando atendimento a ele no hospital. Tá, mas depois desse fato, porque ela disse para o senhor, no dia que o senhor esteve na delegacia, que era um amigo. E depois disso, ela contou se era namorada? Não tive mais contato com ela. Aí também já ficou um pouco mais afastada, com todo esse fato. Por que ela ficou afastada se ela confiava no senhor, já que o senhor acompanhou na delegacia? Mas aí eu acredito que ela, depois de ter feito o relatório, quando a delegada titular tomou conhecimento dos casos, parece que houve uma outra pesquisa com ela, da conversa, e aí comprovou-se o fato que não era bem o que ela tinha relatado. Aí eu não tomei conhecimento desse outro fato. Então aí ela já não teve muito contato comigo. Também já não ficou muito próximo ali da casa. Ela que se afastou do senhor? Ela já afastou. E a família dela, os pais? A mãe também se afastou, já ficou próximo o pai, O pai tem sempre conhecimento, e um dos irmãos dela. Mas ela mesma se afastou, a mãe também ficou mais afastada, então a gente não teve muito diálogo mais, não teve diálogo mais. E a mãe também não ia mais à igreja ou continuaram indo? Por um período também não estava indo mais à igreja. Não sei se foi esse o fato, se foi algum outro fato, mas ela também deixou de ir à igreja. Não sei agora como outro pároco se ela retornou, não tenho conhecimento. Entendi. E o fato de você ter acompanhado nessa delegacia e depois ter tido notícia de que não teria acontecido da forma que efetivamente ela narrara lá para o delegado de polícia, isso deixou o senhor, assim, de alguma forma chateado por conta disso? Acaba a gente ganhando aquele sentimento de que foi usado, para uma situação que não foi verdadeira.
que ela não contou a verdade. Então, isso deixa a gente um pouco chateado, é lógico, né? Mas não foi causa de ficar com raiva deles, inimigos. Eu entendi que, no momento, ela estava tentando, talvez, formular alguns fatos ou um caso que pudesse livrá-la de alguma culpa. Uma culpa no sentido espiritual? Poderia falar talvez, assim? não entendi, mas, por exemplo, seria uma culpa no sentido de não dizer que ela foi, por exemplo, a causa de ter chegado a esse acontecimento. De que o marido poderia ter, o ex-marido hoje, poderia ter tido essa agressão. No caso, seria como se ele fosse agressivo e ela mesma não tivesse nenhuma culpa. E ele era uma pessoa agressiva? Você tem alguma notícia nesse sentido? Nenhuma notícia disso. Tranquilo. Aliás, uma boa convivência com a comunidade. O senhor disse que nesse dia ele estaria voltando do trabalho, era um homem assim que trabalhava? Trabalho, muito trabalhador. O ramo que ele mais estava, e deve estar até hoje, né, destacando com o transporte de carvão. Então ele sempre fazia isso, saía de madrugada, ia para o mato, sacava os carvão com os companheiros, enchia o caminhão, voltava para depois despachar. Trabalhava na roça também? Mais com gado, né? Atualmente você sabe, você trabalha na roça? Atualmente não, porque agora eu estou distante, já não tenho esse... Você está em Virginópolis. Virginópolis. Mas ele continua com o trabalho de carvão, eu sei que continua. O senhor chegou a externar, a dizer para a Bruna que se sentiu, nas palavras do senhor aí, usado por ela? O senhor chegou a comentar isso? Não chegamos a conversar mais. Ela se afastou simplesmente? Se afastou, simplesmente. Sem o senhor ter tocado nesse assunto? Por isso ela não voltou mais. E aí houve, não sei se caberia aqui. Talvez um outro fato tenha contribuído para isso também. Nós tivemos ela estava na época, se não me engano, o Matusalém havia conseguido para ela um emprego lá na prefeitura de Cantagalo, na secretaria de saúde. Então, na época que houve aqui em Valadares aquele fato do rompimento da barragem, que atingiu aqui, então foi pedido muita ajuda das cidades vizinhas, e uma das ajudas que a gente mandou muito para cá foi água. Então houve esse fato da gente ter contribuído para a compra de água, e ela ficou responsável como secretária da saúde lá, de enviar, um carro enviar. E a gente pagou e tudo. Com o tempo, o comércio, um dos comércios, mandou uma notinha para a gente dizendo, olha, tem aqui uma notinha que ficou já fazia uns 6 meses, de uma água que foi para Valadares. Então, eu acredito que isso ajudou a afastar mais ainda. E eu procurei e disse, olha, tem uma nota. Aí a gente tinha passado o dinheiro, passado tudo para ela, mas a gente pagou, na época, era uns R$300, pagamos e aí acertou. Talvez isso também tenha contribuído. Vocês tinham, então, por favor, o senhor tinha repassado o dinheiro para ela pagar? Porque foi uma arrecadação da comunidade. Para comprar água, a água veio... Passamos o dinheiro, mas não foi pago lá no comércio, na distribuidora. E o comerciante veio cobrar de essa água? Porque ficou em nome da paróquia, né? Ela colocou em nome da paróquia. Então, talvez isso tenha ajudado a afastar mais ainda, que foi logo depois, né? Então, foi logo no momento. A água tinha sido comprada antes, mas esse fato veio a dívida depois, então já estava nesse momento. Então, isso acho que ajudou a afastar mais. Ainda voltando à questão aqui do casamento, o senhor disse que não foi procurado formalmente para tratar dessa reconciliação, vamos dizer, né? Porque parece que demorou um tempo, né? Tempo dele sair de casa, voltar, né? O senhor não chegou a dar nenhum conselho, falou, gente, vamos manter esse casamento? Não tive esse contato com eles. Certo. Satisfeito. Muito obrigado, seus Aparecidos. Joia. Muito obrigado a vocês. Tá. Boa tarde. Doutor. Você me ouve bem? Tudo bem, Zé? Ótimo. Só me confirma José Aparecido. Desaparecido. No dia dos fatos aqui, tá? Desses disparos e tudo mais. O senhor estava presente? Não, estava em casa. Na casa paroquial. Ouviu alguma coisa o senhor diretamente lá da sua casa? Não, é distante, não dá para ouvir. Alguém no dia dos fatos foi até o senhor? Ou a primeira pessoa que chegou para o senhor foi a Bruna? Foi a Bruna. No dia de ir para a delegacia? Sim. Ok. Porque ela estava vizinha, foi para casa dos pais, né? Que
Extremante lá. Os pais dela são vizinhos do senhor, São mas Extremante. onde aconteceu, não. É Não. Aí seria no outro bairro. Falei, mas é lá na época, né? Hoje não mais, né? Não, acho. O senhor disse um trecho, né? Porque ela que se sentiu usada, tudo mais, porque ela não falou a verdade, não contou a verdade. Em que parte que ela não contou a verdade? É sobre isso, de ser amigo ou de ser namorado, lá o sujeito que estava com ela? Ou é sobre o Matusalém ter entrado na casa? O senhor conseguiu identificar o que foi o ponto que ela faltou a verdade? Então, pelo que me contaram, ela era um rapaz que inclusive tinha uma família em São João, uma esposa com criança recém-nascida, e esse rapaz... Sobre o cara que estava com ela, Isso. ela falou que era um amigo. E esse rapaz, segundo o que me contaram depois, e a própria delegada titular depois conseguiu, era um rapaz que estava tendo já um namoro com ela. Tá, então é esse ponto que o senhor está falando que ela falou da verdade. Que na verdade era um namorado, e quando o senhor estava lá com ela só falou que é um amigo. É um amigo que estava em casa. Então, sobre o fato dela estar lá na casa, ela, o Gilberto, que é esse rapaz, né? Então, e a Valmira, os três, e o Matusalém ter entrado lá na casa, isso ela falou na delegacia com o senhor presente. Sobre isso, o senhor ouviu que isso era mentira ou não? Isso era verdade? Então, ela contou o fato de estar com um amigo na casa da amiga, que era vizinha, e que ele chegou alterado e disse, mas não contou o porquê. Isso que eu senti. Que foi a traição. Tá, mas eu quero separar aqui o que o senhor identificou, ouviu coisa diferente, e o que o senhor depois ouviu a mesma coisa. Apesar dos motivos, tirando isso. Factualmente, se a gente tivesse um vídeo lá da sala, da casa, quando tudo aconteceu, do que o senhor ouviu e do que ela falou, batia tudo? Estavam os três na sala e o Matusalém entrou pela janela? É isso que o senhor também ouviu das pessoas? Isso, que eles estavam lá na casa, comendo churrasco, e o Matusalém chegou em volta da casa, e aí que efetuou os disparos. Entendi. E o rapaz surgiu, mas como ele foi alvejado, daí eles logo correram com ele para o hospital, e o próprio pai dela, como médico, estava dando assistência. Tá. Sem saber do fato também. Entendi. Alguém relatou para o senhor de alguém ter ido agredir o Matusalém nesse dia? Não, nesse dia não fiquei sabendo, não. Alguém falou para o senhor falou que o Matusalém conversou com o senhor, inclusive. O Matusalém falou o motivo dele estar indo na casa, além de ter visto lá esse, então, namorado da Bruna, se ele tinha visto a filha, se queria ver a filha, falou alguma coisa relacionada à filha nesse dia? Nesse dia, não. Sobre a filha, não. O Matusalém falou de ter sido agredido por alguém nesse dia? Também não. O Matusalém falou dele... Ele foi notificado do fato. E aí ele disse que sentiu, ele usou a expressão assim, fiquei cego quando ouvi a notícia. Tá. Aí ele só deixou o caminhão, estava no trabalho, né, e foi, estava chegando na cidade. E ele falou para o senhor de estar arrependido, algo assim do gênero? Sim. Disse se ele tentou ajudar a socorrer alguém, se ele tentou dar alguma assistência, algo assim? Aí eu não tive conhecimento disso, não. Chegou a falar sobre algum detalhe sobre a arma, quantos tiros, algo também assim? Não Se a arma ainda tinha bala, falou alguma coisa? Não chegamos a detalhes, não. Ele, quando o senhor conversou com ele, estava ali no calor do momento ou já foi um tempo depois? Não, um tempo depois. Que no momento ele acabou saindo, né? Então deu para a gente conversar. O senhor sabe... Já foi um tempo, na verdade, esse tempo que a gente conversou depois, já tinha iniciado até um processo tentando fazer a separação, o divórcio, que estava também bem ainda em processo, né? Isso da parte jurídica, do divórcio? Isso. Entendi. Nessa época dos fatos, o senhor já tinha notícia sobre se Matusalém e a Bruna ainda moravam juntos ou se não? Após esse fato? Não, na época do fato. Na época do fato, eles moravam juntos. Entendi. E mesmo depois ele continuou dando assistência para a filha. Passado mas dormiam no mesmo teto? Não, ele ia muito na casa dos avós dela, visitá-la. Então, o senhor falou que ainda estavam juntos, no dia dos fatos eles ainda dormiam no mesmo teto. Juntos, né? Mas é isso, dormiam na mesma casa. Depois eu tive notícia. O senhor ouviu isso do Matusalém ou da Bruna? De que eles dormiam ainda na mesma casa? Não, mas a gente não tinha nenhuma notícia de nenhum vizinho dizer que eles estavam separados. Então, aparentemente, estavam bem. Entendi. Um minuto. O senhor sabe dizer se eles casaram com cerimônia religiosa na Igreja Católica? Foi antes de mim, mas parece que sim, que foi feito.
Que já tinha feito quando eu cheguei. Nós sabemos a resposta, mas eu preciso questionar o senhor, que o senhor é testemunha. Existe algum procedimento possível de divórcio, no caso deles, perante a Igreja Católica, já tendo filhos e tudo mais? Existe um procedimento chamado declaração de nulidade. Mas o divórcio em si existe? O divórcio, não. Se for comprovado, aí é claro que vai para o Tribunal Eclesiástico, hoje em Diamantina, no nosso caso lá, faz todo o processo, uma carta, um relatório, uma lide direitinho, e aí é enviado. Lá, o defensor do vínculo, junto com aquele que é responsável, vai estar, eles vão estar analisando. E um rol de testemunhas que a gente ouve e envia. Se comprovarem, por exemplo, que houve algum fato durante o casamento, no ato do casamento, naquele dia, que já indicava que não estava sendo realizado o casamento com o consórcio dos dois, de fato não havia, né, um desejo dos dois de realizar o matrimônio, então eles podem declarar que não houve o casamento, foi nulo. Aí declara nulidade. Esse processo a gente tem. Mas pelo fato da relação desgastar ao longo do tempo, de não quererem mais, na época queriam e hoje não querer mais, não tem. Não, normalmente é olhado mais o dia do matrimônio. O antes, né? Lógico, antes do matrimônio, e algum fato que pode acontecer no dia. Uma indisposição de um deles, por exemplo, não queria ir para o matrimônio, estava entristecido, algum fato, né? Entendi. O senhor se deparava muito com Matusalém portando arma de fogo? Não, porque eu via sempre no trabalho, né? Então, dava a gente perceber, se carregava no caminhão, alguma coisa assim. O senhor conversou, primeiro se conhece e depois se conversou sobre esses fatos, com a dona lá da casa, que é a dona Valmira? Não conversei com ela. Mas conhece ela? Conheço, mas não conversei com ela sobre Sabe se ela tem alguma inimizade, algum atrito com Matusalém? Então, não tenho conhecimento. E com a dona Wanda, que é vizinha... Desculpa, dona Vanessa, que é vizinha ali também da dona Valmira. O senhor conhece? Eu também não cheguei a conversar. Mas conhece ela? Conheço. E sabe... Mas não sabia, não conhecia. Sobre o Sado a gente não conversou. Perfeito. E mesma pergunta, sabe se ela tem alguma inimizade, algum atrito, alguma coisa assim com Matusalém? Não tenho conhecimento. Eu fiz o questionamento aqui antes do senhor começar a prestar o depoimento, né, sobre a questão de eventual confissão, algo assim, o juiz não acolheu. Não vou perguntar para o senhor nenhum conteúdo, tá? Mas teve algum momento do senhor Matusalém se confessar religiosamente com o senhor depois desses fatos? Não estou nem perguntando se falou disso ou não, se depois. Não teve. Não teve. Confissão não. Um minuto. No ano anterior a esses fatos, então isso aqui foi em 2014, né? Meado de 2014. No ano anterior, o senhor se recorda de ter tido algum episódio, do senhor ter também agido ali em conselhos, em alguma coisa entre a Bruna e o Matusalém sobre viagens, sobre alguma coisa da vida em casal deles? Não, a gente não chegou a ter isso, conversa. Até pelo fato de eu estar lá praticamente há 2 anos, a gente não tinha contato com tantas pessoas assim, né? Encontrava, mas não tinha tanto, então não chegamos a conversar. Tá. Então, o senhor não tinha proximidade nenhuma com ela, mas ainda assim foi com ela lá na delegacia? A proximidade com o fato, né? Eu acredito que o fato de ser padre e depois ser vizinho dos pais, acho que foi isso que motivou. A gente... A mãe era muito religiosa, participava muito, né? Depois é que eu teve um afastamento. E por parte dos pais da Bruna, alguém comentou com o senhor sobre isso, no relacionamento deles, algo assim? Nunca. O pai é muito tranquilo, a gente sempre continuou amigos, não teve nenhuma conversa a respeito. Então ali, o senhor me disse da época dos fatos, que o senhor não tinha informação deles estarem separados, né? Que a informação que o senhor tinha era que estava tudo normal. Mas o senhor não tinha um contato rotineiro para saber isso diretamente? Não tinha esse contato. Tá. Não tinha. Se eles tivessem... Não, na verdade... O que eu via mais era do externo mesmo, né? Do trabalho, da vida deles. E nessa época ali, vamos supor assim, 15 dias antes dos fatos, eles compareciam à missa juntos? O senhor se recorda? Juntos não, ela não era muito de ir, não, mas ele. Antes eles iam juntos também não? Não ia muito. Tá ele bom. chegava à missa, participava do texto dos homens, né? Na época a gente tinha lá. Tá certo. Obrigado, tá? Por esclarecimento do senhor. Satisfeita, excelência. Obrigado. Obrigado a vocês. Tem mais um? Tá.
Bom, o que eu entendi é o seguinte. Primeiro, eu não cheguei a conversar com ela sobre esse fato. Como ela me relatou que estava emocionalmente muito abalada, ou psicologicamente, então eu acompanhei. Lá ela sentou, fez o relato para o delegado, né, que estava lá de plantão, e pronto, terminou, coloquei no carro, já entreguei, já saí rápido para uma celebração na comunidade. O que é que me diz e levou a se sentir depois chateado e enganado? Quando a delegada titular tomou conhecimento do caso, que fez as pesquisas, então aí é que houve o relatório, que não foi aquilo que ela tinha relatado, que ela relatou uma mentira diante do fato que realmente tinha acontecido. Então foi a partir do relatório da delegada titular e das pesquisas, né, que foram feitas, que aí é que eu tomei conhecimento do caso, aí que eu me senti enganado por isso, foi nesse caso. Mas ela mesma cheguei a conversar, aí eu já não conversei mais com ela, ela também já evitou conversar comigo, não acho que diante do fato. Uhum. Em algum momento, a pessoa aí da Bruna falou que o réu não atirou contra o Gilberto? Não. Não? Ela confirmou que houve o tiro? Ela falou que houve o tiro, só que ela chegou, é como assim, se eu tivesse chegado lá de uma hora para outra, ia tirado, sem ter o antecedente dela estar lá comendo um churrasco, já está ele trabalhando, ela em casa com os colegas, com o amante, ela não confessou. Mas ela confirmou que ele pulou a janela, entrou lá e deu tiro? Ela confirmou que ele fez a volta na casa e atirou. E ela disse que ele entrou pela janela? Não, disse que ele fez a volta na casa. E ele entrou por onde? Pela porta. Pela porta. E que o rapaz havia corrido para fugir, não sei se entrado no banheiro ou no quarto, então ele atirou, pegou já correndo. Não foi que teria até a oportunidade de encontrar numa janela. Falou que a vítima, o senhor Gilberto, chegou a tomar um tiro fisicamente? Ela falou que ele foi alejar e estava no hospital, sendo acompanhado pelo pai dela, que é médico. E aí, uns poucos dias depois, ele foi embora para casa. Você ficou sabendo que ele também foi baleado? Não, ela que comigo que falou. Que ela estava abalada, porque havia alejado e tinha levado para o hospital e o pai dela estava cuidando dele. Aí, dias depois, ele passou a internação e foi para casa. Então, aí é que o engano foi esse, tá? De ela não ter contado isso no dia, depois que ela relatou. Porque na hora que ela me chamou, ela não falou isso não. Depois é que ela relatou isso. Aí é que foi aquele choque. Aí ela relatou, aí depois veio essa fofoca. Aí veio as pesquisas, então não era um amigo, era um amante que estava com ele dentro de casa. Entendeu? Foi nesse caso. O senhor está liberado, viu? Muito obrigado, meritíssimo. Fala seu nome completo, senhor. Malvina Aparecida dos Anjos. O senhor é parente do Matusalém? Não. É parente da Bruna? Não. Do Gilberto? Não. Excelência, eu queria só questionasse também para ela se ela ainda trabalha para o Matusalém, que tem informação de que ela trabalhou para o casal. A senhora já trabalhou para o réu? Trabalhei. Fazia o quê? Fazia comida, era empregada doméstica. Doméstica. A senhora ainda é empregada doméstica dele? Não. Tá. A senhora vai ser ouvida como testemunha e tem que prestar o compromisso de falar a verdade sob pena de ser presa por falso testemunho. Tá bom, beleza. Doutor advogado do réu, pode iniciar as perguntas. Boa tarde, dona Malvina. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Dona Malvina, a senhora já disse que trabalhou para o senhor Matusalém. A esta época a senhora trabalhou para o senhor Matusalém? Sim. Ele era ainda casado com a Bruna? Era casado. Depois ele se separou, né? Mas tinha poucos dias que eles tinham separado. E a senhora trabalhava lá, a senhora disse, como cozinheira, empregada? É empregada doméstica. E tinha babá também? Hã? Lá tinha babá? Outra pessoa que exercia o... Tinha uma outra moça lá. Mas, na falta dessa moça, a senhora também cuidava da criança? Cuidava. Como é que chamava a menina? Letícia. Quantos anos que ela tinha na época? Não lembro bem não, mas eu não sei se é uns 2. Eu acho que ela tinha uns 2 anos. E o... Uns 2 para 3, né? Matusalém. Só chamei de Matusalém ou Matinho? Chamei de Matinho. Fica mais fácil aqui. E o Matinho, como é que ele era em casa, assim como
marido, como pai da criança, como patrão da senhora? Como é que era? Nossa, era uma excelente pessoa. Bom demais na conta, pagava direitinho, muito honesto, um pai excelente para a filha, um marido muito bom. Presenciei só coisa boa dele lá. Quando a senhora fala que era um pai excelente para a filha, assim, qual episódio a senhora que a senhora se lembra, assim, de cuidado dele com ela? Levava, na hora de dar comidinha, sentava, dava comidinha na boca dela com paciência. Saía com ela para levar na casa dos avós. Era um pai muito bom. E ele, alguma vez a senhora viu ele maltratando a Letícia? Não, nunca vi. Mas a senhora disse no outro depoimento que, certa feita, ele inclusive tirou ela de um castigo que a mãe tinha colocado? A mãe punha de castigo, eu chegava, conversava com ela, tirava ela do castigo. Aí ela gostava de demais da conta, muito bom para ela. Como é que é esse castigo? Só lembra? Às vezes ela não queria fazer uma coisa do jeito que a mãe dela queria, a mãe dela punha ela sentadinha lá. Aí ele chegava, conversava e tirava, sabe? Sei. E ele saía para trabalhar, o horário dele de trabalho, com o que ele trabalhava? Ele trabalhava com carvão, saía era de madrugada. Eu chegava lá às 7 horas, ele não estava em casa mais. Tinha vezes que eu ficava até 3 dias sem ver ele. Porque eu chegava, ele já tinha saído para o serviço, eu ia embora, ele não tinha chegado. E só já chegou a presenciar o momento que ele, chegando do serviço, encontrava a menina, a Letícia? Já. Quando ele chegava que a menina estava em casa, a menina fazia uma festa, porque ele estava chegando. E a senhora estava ainda trabalhando na casa quando o Matinho foi morar na casa da irmã dele? Estava. E assim, depois disso, a senhora continuou trabalhando ainda com a senhora Bruna? Continuei lá uns dias ainda. Quanto tempo? Deve ter mais de mês. Eu fiquei lá mais de mês. A senhora tem alguma queixa dela? Não. Mais de um mês e depois ela que despediu a senhora. Quem é que pagava a senhora durante esse mês? Depois que o Matinho saiu, quem é que pagava a senhora? É o Matinho mesmo que me pagou, né? Ele continuou pagando a senhora depois que ele foi morar na casa da irmã dele? Continuou me pagando. Só recebeu da mão dele mesmo? Recebia da mão dele. E assim, mantimento, como é que era assim? Ele era um provedor da casa? Como é que era? Deixava faltar alguma coisa? Como é que era? Não, era uma casa farta, com tudo dentro de casa, todo conforto tinha. Tudo mesmo, as contas, tudo ele pagava direitinho. Sei. Tinha alguma notícia assim de ausência dele ir caçar, vamos dizer, só desculpa usar o termo aqui, cabaré, essas coisas? Não, tinha isso não. Estou satisfeito, excelência. Dona Malvina, isso mesmo? Isso. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Dona Malvina, deixa eu entender uma coisa. A senhora sabe o que a gente está vivendo aqui, né? Por que a gente está aqui hoje? Por conta lá dos tiros dados contra o seu Gilberto? A senhora sabe desse fato? Sei. Uhum. Olhando lá para essa época, tá? Lá em 2014. A senhora comentou aí que tinha um tempo que eles estavam separados, o Matusalém com a Bruna. Uhum. A senhora sabe mais ou menos quanto tempo? Eu acho que era 1 mês e pouco, se tivesse 1 mês e pouco. Tá. E aí, nessa época, eles estavam, assim, naquele relacionamento ioiô, indo e voltando, ou estavam meio que separado mesmo? Aí, pra mim, estava indo e voltando, né? Uhum. Mas você via, assim, ele voltando, dormir em casa com ela? Não, isso eu não via, porque eu estava... Né, eu chegava e já tinha saído para trabalhar. Ah, tá. Uhum. A senhora... Eu também queria entender sobre a Bruna trabalhar, tá? Ela trabalhava fora? Trabalhava. Uhum. E aí, porque o doutor usou assim, né, perguntou para a senhora sobre as contas, a senhora falando que ele que pagava direitinho, que o Matusalém que era provedor da casa, mas a Bruna trabalhava fora também. Ela trabalhava fora, mas é ele que pagava as contas. Uhum. Mas a senhora sabe de quem que era o dinheiro que ele usava para pagar? Se era do salário dele ou do salário dela? Eles falavam era isso dele, né? Hã? É o dele. Mas ele falava isso para a senhora? Que era o dinheiro do salário dele e não do dela? Não falava, mas era sempre ele que vinha me pagar, né?
Mas a senhora então não sabe, porque a senhora não sabe se o dinheiro vinha do trabalho dele ou do dela. Isso aí tem como a senhora saber? Não tem, mas eu creio que é o dele, né? Tá, entendi. Porque é ele que te entregava. É só ele por que me isso. entregava, ele que me pagava. Entendi. E assim também sobre as compras da casa, que a senhora falou que ele não deixava faltar nada e tudo mais. A senhora sabe de onde que vinha o dinheiro? Se era só do trabalho dele? Eu sei, era dele, ele que ia pagar. E o dinheiro dela? Ela fazia o quê? Ah, não sei. Comprava os luxos dela, né? Que luxo? Como assim? Ela só andava bem vestida, muita roupa boa, muito calçado bom. Entendi. E ele não andava com roupa boa, não? Ah, coitado, eu vivia só no serviço, né? Sempre andava até rasgado, roupa até rasgada. A senhora, sobre lá o fato, o dia desses tiros, a senhora teve presente? Não. Teve próximo, ouviu alguma coisa no dia, alguma coisa assim? Nada disso. Estava trabalhando com a Bruna nessa época? Estava trabalhando. E ela falou alguma coisa para a senhora sobre o que aconteceu? Não. Conversou com o Matusalém sobre o que aconteceu? Não. Conversou com a dona lá da casa de onde tudo aconteceu? Não. E com a vizinha lá, dona Vanessa? Não, também não. Com ninguém que sabia o que tinha acontecido ali? Não. A gente ouviu aqui o padre lá da cidade, que é o José, na época, né? Era o padre José Aparecido. A senhora conhece? Conheço. Ele chegou a falar aqui que não sabia deles estarem separados, o Matusalém com a Bruna, na época dos fatos. Mesmo assim, a senhora que via ali eles mais presentemente, afirma isso, que eles não estavam morando juntos. Afirmo que não estava. E sabe se a Bruna já estava namorando? Sei. Ela te falou isso em algum momento? Ela me chegou de comentar comigo, de me contar. Tá. E do Matusalém, sabe se tinha relacionado com alguém? Não, nunca vi falar nada. Tá. Sobre a filha, a senhora nesse mês que estava ali com eles separados e trabalhando ainda com a Bruna, Matusalém tinha contato normal com a filha ainda? Ia muito lá? Tinha aí, pegava a menina. A senhora presenciou alguma vez da Bruna não deixando eles terem contato? Não cheguei a te presenciar, não. Soube de alguma vez disso acontecer? Também não soube, não. Alguém chegou a mencionar para a senhora se lá no dia dos fatos, dos disparos, se o Matusalém foi agredido por alguém? Não, ninguém comentou nada comigo, não. Tá bom. Dona Malvina, obrigado, tá? Satisfeita, excelência. Algum jurado quer fazer pergunta? Pode dispensar. Fala seu nome completo. Rogério Carlos Germano. O senhor é parente do Matusalém? Não, senhor. É parente da Bruna? Não, senhor. Do Gilberto? Não, senhor. O senhor vai ser ouvido como testemunha de defesa e o senhor vai prestar o compromisso de falar a verdade sob as penas de ser preso por falso testemunho. Sim, senhor. Boa tarde, senhor Rogério. Boa tarde. Senhor Rogério, o senhor é militar? Sim, senhor. Nativa? Não, senhor. Reformado. Qual patente? Segundo sargento. Na época desses fatos aqui, 2014, 19 de março de 2014, o senhor estava servindo em Peçanha? Não, senhor. Em qual localidade o senhor estava servindo? Cantagalo. Cantagalo é próximo a Peçanha, né? Correto. Quantos quilômetros? 6, 7 quilômetros. Já foi distrito de Peçanha, inclusive, né? Correto. O senhor participou desta ocorrência envolvendo o senhor Matusalém no dia 19 de março de 2014? O senhor se lembra se participou de uma ocorrência, um caso que ocorreu na casa da senhora Malvina? Não, senhor. O senhor conhece a senhora Malvina? Malvina? Conheço. Desculpe, a Valmira. Valmira, conheço. O caso aconteceu na casa da senhora Valmira. O senhor participou da ocorrência? Não, senhor. O senhor teve notícia dessa ocorrência à época? Não, senhor, não me atentei para os fatos. 2014 estava em Cantagalo, né? Cantagalo.
O Matusalém, o senhor conhece ele há quanto tempo? Aproximadamente uns 22 anos. E o conhecimento que o senhor tem com ele é de que? Lá de Cantagalo ou de Peçanha? Cantagalo e Peçanha. E como é que ele é conhecido? Como é que o senhor conhece ele? O que o senhor pode falar sobre ele, sobre a conduta dele lá na sociedade? Como é que o tratamento dele com as pessoas, em relação ao trabalho? Tudo isso que o senhor puder falar, o senhor fica à vontade. Tá ok. É uma pessoa muito trabalhadora, entendeu? Benquista na sociedade. Eu nunca ouvi nada que desabonasse a conduta dele. E eu lembro que desde os 16 anos eu lembro dele trabalhando. Eu lembro dele trabalhando com o cunhado dele, Valnei, numa loja lá em Peçanha. Ele tinha mais ou menos 16 anos de idade. E depois foi crescendo, ele mexendo com carvoaria, sempre no trabalho. E hoje ele mexe na carvoaria, mexe com silagem, ele mexe com venda e compra de gado. É um homem muito trabalhador. Antes deste episódio ocorrido em 2014, e depois também desse episódio, antes e depois, o senhor já teve alguma notícia de envolvimento dele em confusão, em brigas, coisas dessa natureza? Não, senhor. Eu cheguei para a cidade de Peçanha no dia 3 de abril de 1991, entendeu? E até na presente data, entendeu? Exceto esse fato que veio à tona, eu nunca ouvi falar de nada que desabonasse a conduta dele. Sobre esse fato que veio à tona, o senhor tomou conhecimento de algum detalhe de como teria acontecido? Não, senhor. Nem por boato, porque boato cada um conta uma coisa, né? Mas assim, ainda por boato o senhor não tomou conhecimento de como teria acontecido isso? Não, senhor. Não estou satisfeito, muito obrigado, viu, sargento? Por nada. Sem pergunta, excelência. Algum jurado quer fazer pergunta? Pode fazer a próxima pergunta. Fala o seu nome completo, senhor. Eustáquio Antônio Eleto. O senhor é parente do Matusalém? Não. É parente da Bruna? Também não. Do Gilberto? Não. O senhor vai prestar depoimento como testemunha de defesa? Sim. O senhor tem que prestar o compromisso de falar a verdade, sob pena de ser preso por falso testemunho. Ok. Boa tarde, senhor Eustáquio. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Senhor Eustáquio, o senhor reside em Peçanha há quanto tempo? Desde 1953, quando eu nasci. Então, o senhor conhece o Matusalém, que a gente conhece como Matinho aqui, desde que idade? O Matinho tem muitos anos, eu não preciso da idade, não, mas tem uns 20 anos. E ele é meu cliente lá no meu supermercado. E lá nesse supermercado, ele fazia compras de que vulto, vamos dizer assim, expressiva, ou compra a miúde, só ir lá pegar um produto, como é que era? Não, eu comprava de tudo, uma cesta básica. Isso na época que ele era casado com a senhora Bruna? Sim, eu era casado. Inclusive, eu também comprava por através de telefone, a gente entregava em casa. Quem é que pagava essas compras? É ele, Matinho. Pagava no dinheiro? Dinheiro. O senhor anotava também para ele? Né? Negócio de anotar, né? Pôr na conta, essas coisas? Não anotava, tem ficha lá, até hoje. Até hoje tem ficha lá? Tem ficha. E ele alguma vez atrasou, já falou com o senhor, segura isso aí, vamos... Não, pagava em dia. O senhor falou cesta básica, a gente tem uma noção de cesta básica, né, de pessoas que quando tem uma calamidade, né, as pessoas levam a cesta básica, levam água, né, essas coisas. Então, eu queria que o senhor falasse mais o que é essa cesta básica aí, com a família ela Matinho, a Bruna, a criança... Em geral, né, comprava para criança, comprava carne, de tudo que tinha no mercado ele levava. Sim. Tudo bom e do melhor. A criança acompanhava ele, o senhor já viu nesses casos? Já foi com a criança, inclusive com ele também já foi com a Bruna.
a criança. E a criança lá no supermercado, pedia as coisas, você já presenciou isso? Ela é muito educada, ela é muito, muito ativa. E eles estavam juntos, né? Ele sempre fazia a compra junto com ela. Então, ela pegava e põe no carrinho. E ele repreendia ela porque ela colocava as coisas? Não, nunca. Como diz, é a mão aberta. Mão aberta. Sobre este fato ocorrido lá em Peçanha, 2014, 19 de março de 2014, na casa da dona Valmira, o senhor sabe alguma coisa sobre esse fato que aconteceu lá dentro? Assim, saber se foi por boato, para nós não interessa não. Saber alguma coisa assim mesmo que efetivamente tenha acontecido. O senhor sabe dizer? Não, porque a gente mora no bairro, né? Como a cidade é pequena, a gente tem que saber o que aconteceu. Mas por causa do motivo, o que aconteceu, na verdade, a gente não fica sabendo, não. Então, o senhor sabe o quê? Que um moço lá de São João Evangelista, o senhor conhece? Chamado Gilberto? Não conheço. Já conhecia? Também não. Já conheceu a família dele lá? Sabe quem é a família dele lá? Também não. Gilberto, não. Mas o senhor ficou sabendo que uma pessoa tinha tomado um tiro lá na casa da Valmira? O senhor não sabe se foi na casa da Valmira ou não sabe onde foi? Não sei. Onde foi a casa, não. Sabendo agora, né? Sabe. Mas eu não sabia, não. Tá, então, detalhe desse fato mesmo, você não sabe dizer nada? Não, nada. Certo. E lá na comunidade, como é que o Matinho é visto? Assim, eu vou pedir para que o senhor fale assim, da forma que sair, tá? Uhum. Em relação a relação dele com as pessoas, tratamento dele com as pessoas, como é que é a vida dele lá, o dia a dia? Não, o Matinho é um trabalhador, quase não tem tempo, né? Ele é, como eu, também já foi caminhoneiro, puxa carvão, passa carvão, mexe na roça, e só ia lá mesmo fazer compra e não via, não, é muito difícil. Só ficar na luta mesmo. O senhor acabou de dizer, eu não sabia, o senhor também já foi caminhoneiro, o senhor também puxou carvão? Já puxei carvão. Comprava carvão também? Comprava carvão, fazia carvão. Quando o senhor comprava carvão, o senhor pagava lá na roça, pagava com dinheiro? Alguns pagavam dinheiro quando a gente comprava carvão picado. A gente comprava, ele não dava fazer carga, a gente comprava carvão picado. Aí era em dinheiro. Quando era carga num lugar só, a gente pagava na volta. Já trazia a metragem da firma, né? E já pagava pela metragem da firma. Ah, tá. Mas quando o senhor ia buscar avulso, o senhor tinha que levar dinheiro na roça? Tinha que levar dinheiro na roça. Isso tem quanto tempo que o senhor exerceu? Eu parei, tem uns... Mais de 15 anos eu parei de puxar carvão. 15 anos. Entendi. Estou satisfeito, viu, seu Eustáquio? Muito obrigado pela presença, tá? Obrigado. Seu Eustáquio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seu Eustáquio, o Matusalém, ele ia lá, frequentava o mercado mesmo, né? Isso, do senhor. Ele chegava geralmente bem, ou demonstrava estar alcoolizado, mal vestido, rasgado, bem vestido? Não, andava nos trinques, bem humorado, bem cordial, muito educado. E bem vestido também? Bem vestido também. Uhum. O senhor percebia da criança também, nessa situação de roupa, por exemplo, estava sempre arrumadinho? Nossa, chique. Uhum. Via alguma diferença, assim, na vida de casal ali, entre Matusalém, Bruno e a criança? De alguém ficar mal vestido, por exemplo, enquanto o outro não? Não. Todo mundo bem? Todo mundo bem. Ok. Na época aqui desses fatos, que a gente está falando de março de 2014, o senhor sabe se eles ainda viviam como um casal? O Matusalém e a Bruna? Eu acho que sim, porque eles faziam compra direto lá, quando eu ia era ela. Uhum. Mas eu não sabia. Mas o senhor tinha uma convivência com eles além deles no mercado, não? Não. Tá. Eu não sabia de vida deles, não. Entendi. Conhece o Padre José? Deixa eu pegar aqui. Padre José Aparecido? Conheço. O senhor sabe se ele teve algum descontentamento com a dona Bruna? Não sei informar. O
senhor falou já que não presenciou nada ali com relação aos fatos, né, que a gente está falando aqui hoje, dos disparos ali contra o seu Gilberto. Mas o senhor teve alguma informação vinda, ou da Bruna, ou do Matusalém, ou da Valmira, ou da Vanessa sobre isso? Não. O senhor costumava ver o senhor Matusalém armado? Nunca. Tá certo. Obrigado, tá? Satisfeita, excelência? Obrigado. Fala seu nome completo. Aristides Monteiro Peixoto. O senhor é parente do Matusalém? Não, sou conhecido e amigo. O senhor é parente do Gilberto? Não. Parente da Bruna? Não. Então o senhor vai prestar o compromisso de falar a verdade sob as penas de ser preso por falso testemunho. Tranquilo. Boa tarde, senhor Aristides. Boa tarde. O senhor está bom? Tudo bom. O senhor é lá de Peçanha mesmo, da terra? Não, sou de Santa Maria de Sussuí, moro em Peçanha há 40 anos. E lá o senhor exerce qual ofício? Sou comerciante, fazendeiro. Qual o ramo de comércio? Casa de material de construção. Matinho já foi seu cliente de casa de material de construção? Já, senhor, já. E de fazenda, vocês têm algum contato? Vendo boi para ele, me compra. Esse dia mesmo nós fizemos negócio, trocamos um gado e gado. Já teve algum problema com ele aí, de compra e venda de gado? Não, senhor, isso aí é pé no chão. Eu falo a verdade. E o material de construção, como é que é? Também ele já foi cliente do senhor? Já, tranquilo. Pode confiar. Paga em dia? Tranquilo, isso aí... Você abre conta para ele? Isso aí é verdade. Isso aí você pode confiar na pessoa dele, que eu conheço desde quando eu mudei para Peçanha, que é uma ótima pessoa, eu falo a verdade. O senhor já até adiantou algumas coisas, mas queria que o senhor falasse mais ainda assim, sobre a convivência dele com as outras pessoas lá na cidade. Como é que ele é visto lá? Uma ótima pessoa. Todo se perguntar lá, você vê que todo mundo fala a verdade. Porque ela é boa pessoa, paga direitinho, honesto, trabalhador, pai de família, bom menino. Sobre o casamento dele com a Bruna, o senhor ficou sabendo na época se ele tinha separado, se ele comentou com o senhor se tinha separado mesmo, ou estava no processo? Não sei que eles descombinaram, mas não sei o que deu, não. Para vir boate, né, coitado? Detalhes sobre essa separação, o senhor sabe dizer? Como é que é? Detalhes sobre essa separação? Detalhes, não, se ele saiu de casa, quando foi que ele saiu? Não sei não. Só sei que foi por traição. Agora mais eu não sei o que foi não. Certo. Sobre este fato que nós estamos tratando aqui, que ele está sendo acusado de ter dado um tiro no senhor Gilberto, na casa da Valmira. Você conhece a senhora Valmira? Não, conheço assim pessoalmente, fui para lá. Mas sim, contato com ela não tem não. Sabe onde é a casa dela? Mais ou menos eu sei. Sobre o que aconteceu lá dentro da casa, você teve alguma notícia? Não sei não. Eu não sei nada não. Sobre o fato mesmo desse tiro, o que aconteceu dentro da casa, ou na proximidade da casa, o senhor não sabe dizer nada? Não, sei não. Sem mais perguntas, senhores. Senhor Aristides, não é isso? Isso. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Senhor Aristides, o Matusalém, então, ele costumava frequentar lá o estabelecimento do senhor. Nas vezes que ele comparecia, ele geralmente estava... Ele já foi algumas vezes acompanhado da esposa ou da filha? Você já foi lá? Não, só ia trabalhando. Mais sozinho? Não, só trabalhando. Eu passava para comprar as coisas, ir para a fazenda, sempre não... Entendi. Eu sei que ele é um bom pai, uma boa pessoa. Tá. O senhor mencionou aí sobre o fim do relacionamento deles, que ouviu aí um boato de que era por traição e tal. Isso antes ou depois desse fato que a gente está vendo aqui hoje, que é dos disparos contra o Gilberto? Eu vi depois, né? Depois. Isso. Antes eu não sabia de nada, não. Não sabia, não. O senhor tinha proximidade com o Matusalém para além do comércio, assim, de frequentar a casa, de ver como é que eles iam juntos, se eles iam para a praça, para o bar, para a igreja, para o clube? Não? Não, sei não.
E da senhora, da esposa dele, a senhora, esposa, hoje ex-esposa, a senhora Bruna, o senhor tinha algum contato assim? Também não? Não. Conversou com o Matusalém sobre o fato que ele está respondendo aqui hoje? Sobre esses tiros aqui dados contra o senhor Gilberto? Não, só sei que aconteceu. Tá. Conversou com a dona Bruna sobre isso? Não. Ok. Com o Gilberto, a Vanessa e a Vanessa também não? Não. O senhor ainda mora lá na cidade? Atua lá? O senhor Matusalém mora lá ainda? Mora, trabalha lá, mexe com caminhão lá em fazenda. O senhor Matusalém já teve algum movimento com a vida política lá na cidade ou no Cantagalo? Já. O senhor chegou a apoiá-lo ou desapoiá-lo em alguma vez? Não mexo lá quase assim, né? Só que ele é de lá, né? Da outra cidade lá, né? O senhor não participou então de uma campanha, não? Não chego nada, não. Tá joia. Senhor Aristides, obrigado, tá? Satisfeito, excelência? Só um minutinho aí. Algum jurado quer fazer pergunta? Está liberado. Posso mandar pôr a bolsa da senhora ali atrás? Não precisa pôr no chão, não. Só pode pôr a senhora pega. Tá. Tá? Só por causa da gravação. Fala o nome da senhora. Fernanda Alvarenga Barbosa. A senhora é o quê? Do Matusalém? Esposa. Esposa, tá. Então a senhora vai ser ouvida como informante, mero informante pela defesa. Doutor. Boa tarde, senhora Fernanda. Tudo bem? Joia. Senhora Fernanda, a senhora é de Peçanha? Não, na verdade, eu sou de Valadares, mas a minha família é de Peçanha. A senhora nasceu aqui em Valadares? Sim. E morou quanto tempo aqui? Desde os 7 anos de idade. Estou com 41 hoje, fazendo 41 hoje. E aí a senhora foi para Peçanha tem quanto tempo? Tem... Bem, que eu e o Martinho está junto tem 11. Então está fazendo uns 10 anos, né? Que eu estou em Peçanha, 7... uns 10 anos. Casada com o Matinho? Não, a gente namorou praticamente 1 ano e aí eu fui para lá e a gente mora junto. Então tem 11 anos. Tá. Esse fato aqui, pelo qual está sendo julgado, aconteceu em 19 de março de 2014. 19 de março de 2014. E a senhora começou a namorar com o Matinho quando? A senhora lembra? Bem, eu conheci o Matinho em junho, lá em Peçanha, que eu estava em Peçanha, no aniversário do Guinaldo. E aí a gente se conheceu nesse dia, ficamos, e depois disso eu vim embora para Valadares, né, que eu morava aqui, e a gente continuou o relacionamento. Aí passou, acho que 1 ano, eu fui para lá, a gente decidiu morar junto. E isso a senhora consegue precisar? Quando foi que a senhora foi morar com o Matinho? Eu acho mais ou menos 1 ano, outubro. Acho que ele ia ser vice na época. A data assim direitinho. Não precisa precisar, não, mas é um ano depois de namoro? Hã? 1 ano depois de namoro? Mais ou menos 1 ano de namoro. E como é que é a convivência diária lá? Vocês dois, naquilo que a senhora tiver liberdade para falar, tá? Que a senhora quiser contar, né? Sobre o convívio com o Matinho, como é que ele é em casa, como é que ele é no trabalho, se ele é um trabalhador. A senhora fica à vontade para falar sobre ele, sobre a vida em comum. Tá. Ele é muito trabalhador, sim, né? Ele mexe com carvão, tem dia que ele sai 4 horas da manhã, né? De casa para trabalhar. É um bom marido, não deixa faltar nada pra gente, né? A gente tem 2 filhos, Rafael que tem 4 anos, o Miguel que tem 2. Eu não trabalho fora, eu trabalho em casa mesmo, né? Cuidando dos meninos e da casa. E ele é uma pessoa, assim, pra mim, ele é uma pessoa maravilhosa, bom pai, bom marido, companheiro, amigo, me ajuda muito com os meninos também. O Rafael, que é o mais velho, né? Ele é muito apegado ao Matinho, né? Ele dorme ainda com a gente na cama, só dorme no braço dele.
E é isso, é um homem muito trabalhador, honesto. Só tem empregado em casa? Não, eu faço tudo. Lavo, passo, cozinho, levo os meninos para a escola e busco. Tem babá? Não. O menino mais velho é o Rafael, né? Rafael. E o outro é o Miguel. Miguel. Esse Rafael é que não descola dele. Não, o Rafa. Na verdade, os dois é assim. Quando o Matinho chega, eu não existo. É porque eles é muito apegado mais a ele, sabe? Mas, assim, o Rafael é mais grudado no Matinho. É porque é mais velho, né? É, mais velho, dorme só no braço dele e tipo assim, como a gente dorme todo mundo junto, o Rafael dorme no braço dele, aí tem hora que o Miguel briga, né, pra poder ficar perto dele, aí o Matinho tem que colocar um do lado e o outro do outro. Mas o Rafa é mais apegado. E vai pra roça com ele? Vai. Ele adora a roça. Só falou que a vida, né? Falou que é maravilhoso e tudo, mas assim, ele tem algo assim de ser farrista? Não, a gente nem é de sair, quando a gente geralmente assim sai, a gente vai pra casa, mas é do irmão dele que mora na roça, que a gente faz um churrasquinho lá, ou em casa mesmo, não é de ficar nem boteco, nada dessas coisas, não. Ontem vocês vieram para Valadares, né? Sim, eu vim porque eu precisei fazer o ultrassom do Miguel. Ele até deu uma hérnia, né? E aí eu acho que, não sei ainda, que eu marquei a consulta para sexta para poder ver se vai precisar de fazer cirurgia ou não, mas ainda não sei. Só marcou a consulta para essa próxima sexta? É, sexta-feira agora, com o Dr. Walton. Que ele já fez cirurgia no Rafael, que o Rafael foi um bebê prematuro. O Rafael nasceu de 28 semanas. Aí, quando a gente veio para Peçanha, ele estava com 2 hérnias na virilha e fez cirurgia. Depois descobriu outra hérnia no umbigo e fez também. Aí, agora, o Miguel deve ter umas 3 semanas que o Miguel deu pneumonia, ficou internado em Peçanha. Aí, semana passada, eu vim para poder consultar ele aqui na Unimed, porque eu fiquei com medo, porque ele ainda reclamava da dor da barriga. Aí a médica falou que pediu o raio-x, fez e estava tudo limpinho, mas ainda ele reclama da dor da barriga. Aí, como a gente ia vir agora, aí eu vim ontem, fiz o ultrassom, aí o médico falou que realmente ele está com uma hérnia. Aí eu consegui marcar para sexta-feira. Sexta-feira já vai ser... Não, vou mostrar o ultrassom, né, para o médico, para ver se vai fazer a cirurgia mesmo ou não. Porque o Miguel também foi prematuro, né? Sim. E o Matinho acompanha a senhora sempre? Sim, todas as vezes, eu nunca vi sozinha. Uhum. Ele que traz todo mundo, leva para o hospital? Sim, tudo, ele paga tudo, ele é o provedor, ele que paga tudo, nós dependemos dele. Sim. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? Aliás, antes disso, sobre esse fato do dia 19 de março de 2014, a senhora ficou sabendo de alguma coisa? Matinho já comentou algum assunto desse com a senhora? A senhora pergunta? Não, porque eu acho assim, passado, né? Ele teve o passado dele, eu tive o meu, e a gente não conversa sobre isso, não. Certo. Então, sobre esse fato, a senhora não sabe falar nada? Não, a única coisa que que quando a gente começou a namorar e tudo, que eu sei que ela o traiu, né, então, mas só isso. Sobre o detalhe, o que aconteceu lá na casa, não quis saber, foi? Não, porque pra mim não interessa, né, eu acho assim, quando a gente começa um relacionamento, todo mundo tem seu passado, então o que passou, é daqui pra frente, pra mim. Isso. Obrigado, então, Dona Fernanda. Muito obrigado, Tá. Dona Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Só uma pergunta para a senhora. Sim. No final, a senhora disse que soube que a ex-esposa do senhor Matusalém o traiu. Sim. A senhora ouviu dele? Não. Ouviu de quem? Ouvi de amigos que eu conheço de Peçanha. Uhum. E depois, quando a gente começou a namorar, né, eu perguntei, aí ele falou que realmente tinha sido traído, mas aí eu também não quis entrar mais em detalhe.
Entendi. Esses amigos, a senhora sabe se algum deles esteve aqui hoje prestando depoimento? Não. Eram outras pessoas? São outras pessoas. E esses amigos deram algum detalhe? Também não, só falaram genericamente. Só falou que, tipo assim, que ele era muito trabalhado. Porque quando a gente começou a trabalhar, né, que depois a gente vai procurar saber da pessoa, todo mundo pegou e falou comigo que ele era uma pessoa boa, que ele era um trabalhador e tudo e tal, que infelizmente aconteceu, né, isso, que ela tinha o traído e pronto. Aí eu também não vou entrar em detalhes porque eu já estava, né, gostando dele. Não foi confirmar nada, só ouviu isso? Não, eu não. Tá certo. Obrigado, tá, dona Fernanda? Satisfeito, excelência. Ah, tá. Pode iniciar a gravação. O senhor fala seu nome completo? Matusalém Kleber Carvalho de Pinho. Tá, procura falar perto aí do microfone, tá bom? Isso. O senhor está sendo processado por um fato ocorrido no dia 19 de março de 2014, por volta das 19h45, na rua Professor Nelson de Araújo, 54, bairro Bomba, em Peçanha. Diz que o senhor pulou a janela da casa de Valmira e apontou uma arma de fogo em direção às vítimas. Que o Gilberto, que se encontrava na casa, correu para dentro de um quarto no intuito de se proteger, mas o denunciado deu 2 tiros na porta e adentrou no recinto, efetuando um disparo contra a vítima, vindo a acertá-la na região do tórax, e disse: "Não preciso dar mais nenhum tiro, vagabundo se mata com um tiro só", e evadiu-se do local. Só não se consumou o crime de homicídio porque a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. O delito foi cometido por motivo porte, haja vista o ródio do denunciado, que é o senhor, em relação à ex-mulher Bruna, visto que havia pouco tempo de separação e a Bruna já tinha novo relacionamento amoroso com Gilberto. Delito teria sido cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista que ela encontrava-se encurralada em um quarto, recobrando-se de uma queda. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. O senhor vai responder às perguntas do juiz? Sim. Então o senhor pode narrar para a gente a sua versão dos fatos? Primeiramente, doutor, eu queria pedir perdão ao meu pai, que está com 93 anos, a minha família, meus amigos, meus filhos, por esse fato ter acontecido. Não é da minha índole, eu não tenho essa personalidade. No dia do fato, eu estava para o mato trabalhando, saí de casa 4 da manhã, chegando em Peçanha, com um caminhão carregado de carvão, desci nessa rua, dirigindo o caminhão, vi o carro da minha ex-esposa parado na casa da Valmira, lugar que a gente frequentava. Eu já tinha uns dias que eu estava fora de casa, eu tinha ido trabalhar, cheguei eu querendo ver minha filha, cheguei um dia antes, não vi, no outro dia de madrugada fui trabalhar. Chegando, desci com o caminhão até o posto de gasolina, onde costuma deixar os caminhões carregados. Peguei a minha caminhonete, que estava lá, capinha estrada, subi. Passei, virei e parei na rua do lado. Cheguei, bati na porta, abri a porta trancada. Quando eu cheguei na janela, que eu puxei a cortina, que eu olhei, estavam os 3 sentados no chão. A Bruna, esse rapaz que eu não conhecia, não sabia quem, e a Valmira, e ela beijando ele. Foi aí então que eu vi, fiquei surpreso com aquela situação, fiquei muito decepcionado e sem reação, porque eu não esperava uma coisa daquela, porque fazer o que eu fazia, trabalhar o tanto que eu trabalhava, tentando fazer o melhor para eles, para minha filha. E eu achei que ela estava lá com a minha filha, eu queria ver ela. Aí eu subi, pulei na janela. Quando eu pulei na janela, antes de eu entrar para dentro de casa, os 3 levantaram e vieram para cima de mim. Nisso eu caí, eu estava com um revólver 22 na cintura, ele caiu no chão, eu peguei e elas vieram para cima de mim, Bruna e Valmira, me agredindo. E eu falei: ô Bruno, como você faz uma coisa dessa com um amigo?
Falei assim, eu tento fazer o melhor para vocês e você faz uma coisa dessa. Eu muito decepcionado, muito abalado e tal, e elas batendo em mim, aquele bate-rebate, eu defendendo e aquela confusão toda. Nisso o rapaz levantou e falou assim, não, o seu problema é comigo, e veio para cima de mim. E nisso elas abriram a porta, uma saiu correndo, não sei se foi para quarto, se saiu, como que foi. E ele saiu, ele correu, entrou pro quarto, aí eu dei 2 tiros na porta, mas aí eu chutei a porta, e ele já abriu a porta, e nós começamos a pegar briga corporal. Ele segurou minha mão e nós caímos para dentro do quarto, eu caí assim da cama, e eu fiquei em pé na cama, que ele era muito grande, muito forte, e bate, ele me batendo. Nisso eu caí no chão. Quando eu caí, ele veio para cima de mim também, eu levantei rápido, eu lembro que eu dei um soco nele, ele caiu, ele levantou. Quando ele levantou, na briga corporal teve um disparo. Aí nessa hora eu nem sabia se foi nele, se foi em mim. Ele caiu e pôs a mão no peito e falou que eu tinha acertado nele. Nisso eu caí para trás também, que eu fiquei muito atordoado na hora. A arma caiu no chão. A arma caiu e eu tremendo muito. Eu peguei o revólver, tinha uns projéteis no chão. Eu olhei, tinha uma bala no revólver. Eu fechei o tambor dele que tinha caído e saí correndo. Porque não era aquilo que eu queria, não fui para fazer aquilo. E foi coisa muito rápida, muito rápida. O senhor entrou na casa pela janela? É, porque na hora que eu estava assim na janela, a janela é baixinha, que eu vi eles, aí eu entrei pela janela. Ah, por que o senhor pulou a janela? A porta estava trancada. Porque o senhor não esperou alguém abrir a porta? Não, porque eles estavam sentados lá dentro e, tipo assim, a emoção, o ato do momento. O senhor pulou a janela e foi para dentro da casa com que intuito? Eu fui no intuito de, eu não sei, na hora você fica transtornado, uma situação decepcionante, né? Tá bom. Doutor promotor, quer fazer pergunta? Ah, não? Vai responder as perguntas do Ministério. Eu só queria ouvir do acusado, silêncio, que é ato personalíssimo, interrogatório, só se ele realmente confirmar isso que o advogado falou. Só um momentinho. O senhor vai responder as perguntas do Ministério Público ou não? Não. É só falar sim ou não? Não. Não. Tudo bem, obrigado. Está resolvido. Doutor defensor, tem pergunta? O Matusalém, se me permita chamar de Matinho, que eu já te conheço há algum tempo, né? E é a forma como você é conhecido na cidade. Matinho, então assim, nessa luta corporal, você pulou em cima da cama, é isso? Sim. E ele chegou a segurar o revólver? Segurou minha mão, o revólver rodava na minha mão, ele muito mais forte que eu. E você tentava puxar o revólver para trás? Como é que era isso? Sim, eu tentava soltar, né? E ele me segurando. Eu saí com uns hematomas no meu joelho, fiquei uns 15 dias sem aguentar andar. Não sei o motivo que me machucou, porque deve ser naquela luta. E depois que saiu o disparo, que acertou nele, o senhor me disse que sentiu o quê? Eu senti uma tristeza muito grande, não sei, não tenho a palavra a dizer, porque não era aquilo que eu queria. Eu fiquei muito atordoado, né, com aquilo e só pensava em correr e sair. E aí foi nesse momento que a arma, depois que já tinha sido atingido, caiu da sua mão? Sim. Mas caiu por quê? Você estava tremendo, alguma coisa? Tremendo muito. Não estava conseguindo ficar em pé também, eu cheguei a cair no chão. E aí você pegou a arma de volta? Eu peguei, que eu fiquei com medo dele levantar e atirar em mim também, né? Tá, mas o senhor pegou a arma, ainda deu para conferir que tinha caído balas? Tinha 2 balas perto dela no chão e tinha uma no tambor dela. Eu fechei o tambor e saí correndo. Depois desse episódio, o senhor já teve algum outro problema, assim, de briga com alguém, alguma coisa desse sentido? Não. E o senhor ficou arrependido disso ter acontecido? Sou arrependido por isso.
Quando o senhor estava lá ainda com a Bruna, como é que foi isso, esse negócio dessa separação? Me conta assim, porque ela disse aqui que começou em 2013 e se estendeu até 2014. Me conta um pouco desse tempo. Bom, doutor, eu acho que todos sabem, eu acho que o último a saber de traição é quem está sendo traído. E o relacionamento vinha, aquele relacionamento já frio, esquisito, eu procurando, né, trabalhando, tentando fazer o melhor para a família e tal, e eu sentindo ela assim distante, esquisita comigo, mas eu tentando manter a família, porque acho que a gente que é de família, a gente não casa pensando em separação, pensando em a gente quer criar os filhos, igual eu tenho meus 2 pequenininhos, eu peço muito a Deus que eu tenho vontade de permanecer junto deles, ensinar eles o que é certo, o que é errado, trabalhar, ser honesto. É o que meu pai e minha mãe me ensinou. Então, é o que eu tentava fazer, manter a família, né? Isso casou? Como é que foi isso? Noivou? Noivamos, namoramos muito tempo, depois casamos e noivamos e casamos, sim. E ela disse em depoimento, depois em juízo, depoimento longo, por sinal, que teve um momento que ela viajou com os pais, uma praia. Você lembra quando foi isso? Deve ter sido em janeiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro. Uns 45, 60 dias antes. E ela disse que o senhor não quis ir? Porque eu estava muito atarefado de serviço e tinha que trabalhar, olhar as coisas. Naquele momento eu não estava podendo sair. Agora, esse moço, Gilberto, o senhor já conhecia, o senhor sabia, assim, quando aconteceu o fato, o senhor sabia que ela estava tendo um relacionamento com esse Gilberto quando aconteceu o fato? Não conhecia. Tipo assim, estava tendo uns rumores que ela estava me traindo, mas eu não procurei saber quem, não sabia quem, não conhecia, não. Isso tinha saído há quanto tempo de casa? Parece que o senhor chegou a sair de casa. Falou assim, antes desse fato, esse fato, né, de 2014, 19 de março de 2014. Antes disso, o senhor chegou a sair de casa? Tinha uns 15 dias, mais ou menos, que eu estava fora da casa, mas frequentava normalmente. Você foi morar na casa de quem? Da minha irmã. E frequentava a casa ainda, onde a Bruna morava? Sim. O senhor continuou mantendo a casa? Continuei. Era aluguel? Era aluguel. Eu pagava a prestação do carro dela, eu pagava supermercado, eu pagava as 2 babás, conta de água, luz, pagava tudo. Mesmo depois que o senhor saiu de casa? Mesmo depois. Então havia a intenção do senhor de reatar? Uai, quem casa e tem família, eu acho que não quer separação, né? Como eu não quero com a Fernanda hoje, né? A Bruna, neste vai e vem, como disse a dona Malvina aqui, ela chegou a se recusar a assinar os papéis do divórcio? Recusou, eu falei com ela que estava acontecendo, que eu estava escutando esses rumores e tal, ela falou que era mentira, me ligava à noite, punha a menina para chorar no telefone, me pedindo para dormir, que ela dormia comigo também. Os meus meninos, graças a Deus, são muito ligados a mim, igual o Rafael mesmo. Enquanto eu não chego em casa, ele não dorme, fica me esperando. A Letícia era a mesma coisa. Na época, hoje meus meninos vê desenho no YouTube, Netflix e tal, mas antigamente era até DVD. Aí eu chegava, já tinha os DVDs dela lá separados, que ela gostava de assistir comigo. Eu ia chegando, ela pedia, papai, vamos ver desenho. Aí eu tinha que deitar, ela dormia comigo vendo desenho, enquanto ela não via, ela não dormia. É igual os meus hoje também. Isso me abalou muito, né? Desculpa se eu perdi a pergunta. Então,
O divórcio saiu quando? O senhor se lembra? O divórcio saiu 1 ano e meio, 2 anos depois do acontecido. Depois desse dia fatídico aí, do 19 de março de 2014. A gente não tinha bens para dividir, não tinha nada. A gente foi no advogado, aí ela leu o divórcio, que era só, como diz, só assinar o divórcio, cada um tocar seu caminho. Ela falou que não ia assinar, que ia levar para o pai dela ler. E não quis assinar o divórcio, não quis separar. E esse fato dela se recusar a assinar esse divórcio, isso dava um alento para o senhor, no sentido de que poderia haver uma reconciliação? Dava para um lado e dava a tristeza para o outro também, né? Porque você sabe, né, ouvindo aqueles boatos que estavam acontecendo, você fica meio atordoado, né? Você fica sem saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? E mesmo tendo esses boatos ainda, o senhor acreditava que era possível? Porque boato a gente nunca sabe, né? Se é conversa, o que não é. Tem gente que não quer bem para as pessoas também, né? Sim. Então é só isso, Matinho. Muito obrigado. Obrigado. Porque uma coisa que eu esqueci de perguntar para o senhor, por que o senhor foi armado lá, no local dos fatos? Porque a gente saía de madrugada e anda na roça, na estrada de terra, com dinheiro no bolso, não tem hora de chegar, não tem hora, quer dizer, tem hora de sair, não tem hora de chegar. Pode ter ladrão, não sei, a gente... Imaturidade, né? O senhor tinha porte de arma? Não. Tinha registro dessa arma? Não. E a arma estava municiada? Tava. Com quantos cartuchos? 6. 6? Que arma que era? Um revólver 22. Revólver 22. E o senhor pulou pela janela para fazer o que mesmo lá? Não pulei para fazer nada, não. Na hora eu pulei porque eu vi ela abraçando e beijando. Eu pulei e falei com ela. Falei, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Tá bom. Está encerrado o interrogatório. O senhor pode aguardar lá. O júri condenou Matusalém por tentativa de homicídio qualificado. A pena foi fixada em 12 anos de prisão em regime fechado, com prisão preventiva mantida e direitos políticos suspensos após o fim do processo. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Eu sou Kevinho Toga e te vejo em algum dos vídeos abaixo. Até já já!